cafeinados! As narrativas são muito mais do que contar histórias. E hoje em dia, com o avanço das tecnologias, surgiu um novo termo chamado narrativas digitais. Quer saber o que são as narrativas digitais e como fazer uma narrativa digital? Fica até o fim desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Desde os tempos mais antigos, as narrativas, as histórias, servem muito mais do que para a ficção. Servem para transmitir conhecimento, para transmitir uma identidade, racionalidade. E é como as pessoas constroem um mundo ao seu redor, as histórias. Além disso, as narrativas também fazem parte de um modo de comunicação, Você se comunica com os outros por meio das narrativas. Você conta histórias, você conta os fatos da sua vida e, vamos falar a verdade, tudo que você fala com o outro acaba sendo uma narrativa. Mas essas narrativas que antes eram contadas ou de forma oral ou de forma escrita, hoje já tem outros modos que podem ser contadas, que podem ser compartilhadas. Hoje você pode utilizar de uma combinação de diferentes mídias que podem te ajudar a tornar essa contação de histórias, essa narrativa muito mais completa, e muito mais experiencial, essa experiência ser bem diferente. Sempre dizem, diziam e continuam dizendo que quando você tem uma história escrita, ou como, por exemplo, um livro publicado, você tá guardado para a história. É como se você não morresse. E hoje em dia existem outros muitos meios que fazem também com que você não morra, que ficam eternos. Entre eles a nuvem, por exemplo, ou outras coisas assim, e que não cabe agora a gente falar. Mas o que isso quer dizer? É que hoje o criador de narrativas, ele vai ter um outro trabalho, Ele precisa de ter uma imaginação tão expansiva, tão grande, a ponto de colocar essas mesmas narrativas em diferentes meios. E quando ele consegue fazer isso, é que essas narrativas vão se tornar narrativas digitais. Ou seja, ela pode sim estar em um livro escrito, ela pode estar sendo contada oralmente, mas ela também está em forma de vídeo em algum lugar, talvez em forma de áudio, como um podcast ou um programa de rádio. Existem diversas possibilidades. Esse termo de narrativas digitais, ele é muito comum nos estudos de pedagogia, para fazer justamente o uso dos recursos audiovisuais, das novas tecnologias no contar histórias. Provavelmente você que já passou aí pela escola ou está terminando a escola, algum momento desses últimos anos, você já teve um trabalho que foi fazer um vídeo, por exemplo. Pegar esses novos recursos que tem aí fácil na nossa mão, Todo mundo hoje em dia tem uma câmera no bolso, aí no celular, e poder usar desses recursos para contar narrativas, histórias, estudos, identidades e tudo mais. Mas percebam que assim, os objetivos da narrativa e os elementos da narrativa, eles não mudam, Sempre vamos ter enredo, narrador, personagem, tempo, espaço e o objetivo de contar alguma coisa, de transmitir alguma coisa. Isso sempre vai existir. Só são os meios que vão ser diferentes. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre esses 5 elementos da narrativa tradicional, deixa aqui nos comentários um hashtag quero o vídeo dos elementos, que eu preparo um aqui para vocês. Indo para um lado um pouco mais pedagógico e um pouco mais de estudos, tem um cara que eu estudei na faculdade chamado Marshall Kinder, que ele fala sobre transmídia. Tô colando aqui o nome dele. Ele é da Universidade de Southern California. E esse termo, transmídia, ele, desde esse dia que ele usou pela primeira vez num estudo, até hoje, muitos falam sobre transmídia, até o Guilherme Del Toro já falou sobre isso, é justamente usar as diversas mídias para um mesmo objetivo,
Então, vou citar um exemplo muito legal, que é o Bruxa de Blair. Eu não sei se vocês sabem, o Bruxa de Blair, né, o filme, ele não começou como um filme. Na verdade, lógico, tinha a ideia do filme, mas ele começou a sua propaganda, né, o seu marketing ali, a história do Bruxa de Blair, foi lá nos inícios da internet, em 1999, e entre 98 e 99, lançaram um blog na internet sobre desaparecimentos na Mata X lá dos Estados Unidos. Jovens que iam acampar e desapareciam. E era um blog de notícias sobre esses desaparecimentos. E esse blog ele foi se popularizando. Se popularizou e eram narrativas, né? Tantos jovens ficaram desaparecidos, nunca foram encontrados, sei lá o que lá. Diversas narrativas sobre isso. Em 99, começam a anunciar um filme que era em found footage, né, que é gravações achadas de um grupo de jovens que desapareceu nessa mata. Nossa, todo mundo, né, quis ver esse filme sobre esse grupo de jovens que desapareceu na mata, que tava tanta gente lá falando desde o surgimento do blog. Só que o filme, lógico, gente, não é realidade, né? É tudo ficção. Só que olha como ele usou da mídia do blog antes de lançar a mídia do filme. E no filme eles usam essa mídia que seria, né, gravações achadas de uma câmera que foi perdida e tal. E isso foi um sucesso. Gente, Bruxa de Blair teve uma das maiores bilheterias, assim, da época. Foi muito sucesso. E justamente porque ele usou de narrativas digitais, de diferentes mídias, né, da transmídia e tudo isso que tinha ali a serviço desse criador. E como eu vou fazer, né, uma narrativa digital? De acordo com o professor Bernard R. Robin, uma narrativa digital ela é constituída por 7 elementos básicos. E eu vou falar um pouquinho deles aqui. O primeiro é o ponto de vista. E assim, quem usa TikTok já percebeu, e principalmente quem cria conteúdo para o TikTok já percebeu como ponto de vista é uma coisa importante, porque como há vídeos escrito POV, que no caso é ponto de vista, né? POV de você na sala de aula, POV uma garota nerd, sei lá. Isso é o ponto de vista, é falar quem é aquele personagem e quem é o autor daquela situação, daquela narrativa. A questão dramática é o segundo ponto, ou seja, qual é o problema inicial, né? O que o público e quem está recebendo todas aquelas mídias, aquelas informações, quer ver até o fim ser resolvido ou não ser resolvido, né? Dependendo da narrativa. O terceiro elemento é o conteúdo emocional, né? É aquela parte da história que vai relacionar o autor com o público, né? Como que aquele público vai se reconhecer ali naquela história, na sua narrativa digital. Você precisa ter isso ali bem claro. Assim como quem é o seu público-alvo, né? Você não pode fazer uma coisa que vai agradar todo mundo. Tem que aceitar que a gente não consegue agradar todo mundo. O quarto elemento é o poder da voz, né? A voz do narrador. Quem é esse seu narrador? Ele é o narrador personagem? Ele é um narrador externo, né? Isso dá vida à história e faz a gente ter diversas visões sobre ela, porque, como eu já disse em alguns vídeos aqui, um narrador personagem não é tão confiável como um narrador onisciente, por exemplo. O quinto elemento de uma narrativa digital e que ele meio que só vai existir mesmo em uma narrativa digital é o fundo musical. E o fundo musical, ele vai conectar bastante com a questão dramática, né? Que é o segundo elemento que eu falei. Assim como o conteúdo emocional também. O fundo musical, ele é um elemento que traz essa emoção, né? Ele dá um suporte à narrativa, à história ali, que é o principal. O sexto elemento é a economia. No livro ele fala especificamente de utilização de pouca informação por slide, para não cansar o público. E aqui a gente vai tirar essa parte do slide, né? Lógico que você pode usar uma apresentação de slides, mas eu tô falando de narrativas de uma forma mais geral. Você tem que ir direto ao ponto, vamos dizer assim, né? Quando você tá inserido em meios digitais, você aprende que
não dá para ficar enrolando, né? Não dá para encher linguiça, você tem que ir direto ao ponto para continuar tendo a atenção do seu público, porque a nossa atenção se dispersa muito rápido. Então, ir direto ao ponto, né, ser econômico é importante. E o sétimo e último elemento das narrativas digitais é pacing, né? É ritmo, entonação, que vai se conectar muito com essa questão da economia, né? Você precisa de um ritmo na história. Você precisa saber se a sua história ela vai ser contada de forma lenta ou de forma rápida. O exemplo da Bruxa de Blair, por exemplo, foi uma história contada de forma lenta, né? Ele teve que construir ali um blog e até o blog ter muitos leitores, até ter bastantes narrativas ali no blog, ele precisou de um tempo para lançar esse filme. E você pode fazer isso também de forma rápida. Em uma semana você vai lançando cada vez em uma rede e no fim você tem a narrativa completa, por exemplo, né? São diversos meios que você pode usar. E vamos falar a verdade, né? Hoje em dia todos nós somos contadores de narrativas digitais, seja a gente contando ali o nosso dia a dia no stories do Instagram, seja profissionais da escrita como eu, às vezes como você, que contam algumas narrativas por meio escrito, ou postando no Medium, postando no seu blog, aqui no YouTube, ou seja lá onde você conta histórias. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é um cafeinado, se inscreve aqui no canal. Sempre estou falando sobre narrativas, sobre profissão de escritor e roteirista, sobre filmes, séries, livros. Então eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu posto por aqui. E a gente se vê na próxima.